Olá, caros amigos e amigas seguidoras do programa Passa a Bola. Como vocês sabem, o Passa a Bola dedica-se à última semana do panorama futebolístico e esta semana, na semana anterior tivemos a Champions League, esta semana tivemos a Europa League, o Porto deslocava-se a Salzburgo, antevia-se uma deslocação difícil e, Nuno, confirmou-se realmente as grandes dificuldades que o Porto teve a defrontar aqueles austríacos que são uma equipa raçuda e que difícil de encaixar. O que é que te pareceu a exibição do Porto? Foi uma boa vitória, arrancada a ferros no último minuto, mais um grande gol do William Gomes, mas o Porto de alguma forma empurrou a máquina. O que é que te oferece dizer sobre esse jogo? Antes de mais, bom dia a todos que nos estão a ouvir. Agradecer a disponibilidade por me voltarem a receber aqui excepcionalmente no programa, que é sempre um gosto e uma honra participar neste programa desportivo. Relativamente ao Porto, como adepto portista, fiquei mais satisfeito e feliz pelo resultado do que propriamente pela exibição. Não considero que foi uma exibição fraca, mas foi uma das piores do Porto esta época, tendo em conta o nível de jogo que o Porto tem apresentado, especialmente no Campeonato Nacional. Portanto, antes do jogo começar, eu esperava que o Salzburgo fosse apresentar algumas dificuldades ao Porto, não só porque é uma equipa competitiva, as equipas austríacas jogando em casa são sempre muito difíceis, e por também ser o primeiro jogo do Porto este ano em contexto europeu. Portanto, temos que ver aqui que há uma grande diferença entre jogar no Campeonato Português contra equipas que são supostamente mais fracas que os três grandes e jogar em contextos europeus que as equipas são de outro nível, de outra categoria. Portanto, eu até pensei que o Farioli fosse fazer algumas mudanças no 11, precisamente para evitar algum desgaste, fazer ali alguma rotação. Portanto, o Farioli surpreendeu-me nesse sentido, apresentou o 11 típico do Porto, só ali com a substituição do Francisco Moura pelo Zaidu, de resto era tudo igual, e portanto, na primeira parte, eu considero que foi um jogo assim disputado, no sentido que tanto o Porto como o Salzburgo tiveram grandes oportunidades para fazer o golo. Relativamente ao Porto, lembro-me ali de duas, logo a começar, do Borja Sainz, que faz um remate à trave, e depois um cabeceamento do Gabriel Veiga sozinho, que tinha tudo para fazer o golo, e o cabeceamento foi à figura. Depois, na segunda parte, foi já mais um jogo a descair para o lado do Salzburgo, porque durante o jogo todo o Salzburgo ganhou ali a luta pelo meio-campo. Apesar do Porto, na minha opinião, ter um meio-campo excelente, principalmente com o Froholt, que o Jorge já disse aqui várias vezes que é um jogador que vale por 3, o meio-campo do Porto esteve muito apagado, não por incompetência própria, mas sim por competência do meio-campo do Salzburgo, que realmente conseguiu abafar os jogadores do Porto, para também dizer que o relevado, as condições do relevado não facilitaram aquilo que é o jogo do Porto, que é a troca de bola, passes rasteiros. Portanto, a bola andava, em vez de ir direitinho, andava aos saltinhos, e isso dificultava muito que era o jogo do Porto. E outro aspecto que me saltou à vista foi que o Porto estava a canalizar muito o jogo para dentro, enquanto que podia explorar mais aquilo que era o avanço do defesa direito e do defesa esquerdo, dos extremos, porque era por aí que havia espaço, porque os jogadores do Salzburgo concentravam-se muito naquilo que era no meio-campo, e o Porto tinha muita tendência para mandar a bola para onde havia mais jogadores do Salzburgo. Isso não facilitou aquilo que era a construção de jogo ofensivo do Porto. Depois, a acabar, temos o golo do William Gomes, de salientar também que as substituições que o Farioli fez foram excelentes, na minha opinião, porque tirou os jogadores que estavam em subrendimento e que também estavam mais desgastados e meteu peças que são fundamentais, que nos últimos jogos que têm saído do banco e têm contribuído muito naqueles últimos 15, 20, 25 minutos de jogo. O William Gomes, já em Alvalade, tinha feito um grande jogo, portanto, depois teve aquele período de lesão, voltou agora e foi um jogador fundamental que conseguiu desbloquear aquilo que estava a ser um jogo muito difícil, que já estava a prever até que seria um empate, e foi uma questão de sorte, é verdade, mas a sorte procura-se, e acho que no final do jogo o Porto acabou por merecer a vitória, e é uma vitória bastante importante, não só para o Porto fazer esquecer um pouco aquilo que foi a postura do Porto na Liga Europa da época passada, mas também pela questão do ranking europeu de Portugal, porque
que estamos cada vez mais afastados dos Países Baixos, neste caso, e com estas vitórias são um contributo bastante importante para a questão do ranking. Tu, já agora fazendo um paralelismo entre o Porto atual e o Porto do teu tempo, em que tu estiveste aqui a comentar e que o Porto realmente passou uma fase negra, quais são as principais diferenças? Achas que é a nível de jogadores ou é realmente um treinador que veio com novas ideias e que estão perfeitamente assimiladas pelos jogadores? Eu acho que é um pouco dos dois, porque o Porto, na época passada, principalmente com o Anselmi, não tinha treinador, na minha opinião. E jogadores, era um plantel bastante medíocre. E, portanto, o que é que o Porto fez esta época? Vendeu aqueles jogadores que não contavam e que até eram algo conflituosos, e assim à cabeça vem-me logo, por exemplo, o Otávio, defesa central, que, por estranho que pareça, saiu por 17 milhões, é um jogador que para mim nem 8 milhões vale, quanto mais 17 milhões. Uma venda estratosférica. Exatamente, e para além do treinador de Farioli ser uma grande aquisição, nós fomos buscar jogadores que até agora têm sido todos peças fundamentais. Eu até tenho aqui a lista. Froholt custou 20 milhões e é como o Jorge diz, está aos olhos de toda a gente, vale por 3 jogadores, está sempre a correr, pode fazer jogos que são assim se calhar um bocadinho mais discretos, mas é um jogador que estando em campo tem sempre uma influência positiva na equipa. O Gabri Veiga, 15 milhões, os primeiros jogos não convenceram muito, mas agora, com outra intensidade, com outro andamento, percebe-se perfeitamente o porquê do Farioli deixar o Rodrigo Moura no banco e optar sempre pelo Gabri Veiga e de destacar o jogo que ele fez contra o Rio Ave, 2 assistências e 1 golo. O Alberto Costa, 15 milhões, mas que acabou por custar 3 milhões, porque foi ali uma troca com o João Mário. E o Alberto Costa, até à lesão, fez grandes jogos, assistências, cruzamentos bons para a área e a nível defensivo também excelente. O Borja Sainz ainda não convenceu totalmente os portistas, mas é um jogador que eu aprecio muito porque é raçudo, tem intensidade, dá-se muito à equipa, tanto ofensivamente como defensivamente. Hão de reparar que pode não se destacar muito ofensivamente, mas perde a bola e corre sempre para trás para ajudar a equipa a defender. O Neben Pérez, um jogador que na época passada não convenceu, esta época, até à lesão, com o Bednarek, estava a fazer jogos exemplares, sem falhas, sem erros. O Bednarek, confesso que inicialmente estava de pé atrás com ele, um jogador de Southampton, pronto, tudo bem que de seleção polaca, mas nunca tinha estado assim numa equipa ao nível do Porto, com competições europeias, com outras responsabilidades, e até agora está-se a revelar um centralão. O Prepitsch veio já mais em contexto de jovem promessa, deposito muitas esperanças neste jogador, defesa central esquerdino, raçudo também, que tem boa saída de bola, tem boa visão de jogo, portanto vamos ver futuramente, possivelmente em contextos de jogos da Taça de Portugal, Taça da Liga, que terá mais oportunidades. Pablo Rosário, também um jogador que estava de pé atrás, mas é um multifunções. Pode jogar a média defensiva, pode jogar a defesa direita, até pode jogar a defesa central em último recurso. E é o jogador da confiança do treinador. Exatamente. O Kivior, um jogador assim mais caro deste mercado e que sem dúvida pegou destaca, até pronto, com a lesão do Neben Pérez ainda mais teve que jogar logo de início nos últimos jogos. Sim, foi ver chegar e jogar. Exatamente, tem sido excelente. O De Jong, até à lesão também, com a lesão do Samu, teve que jogar e fez bons jogos. Não é aquele jogador potente e explosivo como o Samu, mas vem-me agora à cabeça o jogo contra o Sporting de experiência. O João Costa veio mais para o jogador de plantel. Sim. E o Karamu, agora este último que veio a custo zero, também para aumentar o número de opções do Farioli. Portanto, no geral, o Porto gastou 92 milhões em contratações. E até agora, destes jogadores todos, não há um que nós possamos dizer que foi uma má contratação e que não está a convencer. E uma vantagem que o Porto tem, comparativamente à época passada, é que nós temos o 11 e os jogadores que vêm do banco entram sempre com uma postura positiva e acrescentam, não entram adormecidos. Uma pessoa sente que eles entram e vão ter um impacto positivo e ajudar a equipa. E o treinador, o que é que achas do perfil de Farioli? Que era, no fundo, um treinador desconhecido na Europa, embora já tenha feito trabalhos assinalados. Sim. Confesso que quando o Farioli chegou, não tinha assim grande conhecimento dele. Depois fui fazer uma pesquisa e percebi que teve um impacto também muito positivo no Ajax. Quase que foi campeão e depois ali nos últimos jogos a equipa perdeu um pouco o andamento e depois deixou-se ultrapassar pelo PSV.
Agora, do que eu tenho visto no Porto, é um treinador com boas ideias. É um treinador com ideias que se encaixam perfeitamente na filosofia de jogo do Porto, que é uma equipa intensa, que pressiona o adversário, que não deixa o adversário jogar, não deixa o adversário pensar, que marca 1-0 e vai sempre atrás do 2-0, marca o 2-0, vai atrás do 3-0, que é uma coisa que não se via no Porto nos últimos anos, que era o Porto marcava 1-0, descia as linhas, jogava na retranca, parecia que o 1-0 já era bastante bom. Bastante. E eu, como estava aqui neste programa mais regularmente, dizia uma frase que define o Porto e os adeptos do Porto, que é: não basta ganhar, é preciso jogar bem. Claro. E o que o Porto tem feito este ano é ganhar, que é o mais importante, mas tem jogado bem, tem tido exibições que têm convencido os adeptos. E há um ambiente de união tão grande no Porto neste momento, que eu sinto que mesmo que o Porto perca o empate, os adeptos não vão criticar, nem vão deitar tudo abaixo, porque realmente nós sabemos que o Porto não vai ganhar sempre, que o Porto não vai apresentar exibições convincentes sempre, mas sabemos que está a ser feito um bom trabalho e sabemos que as ideias estão todas alinhavadas para o Porto conseguir os seus objetivos. Sim. Portanto, nesse sentido, eu estou bastante satisfeito com o trabalho do Vilas Boas, com o trabalho do Farioli e também com o trabalho dos jogadores que foram contratados e que parece que já estão aqui no Porto há muitos anos. Percebe-se que há uma harmonia entre a massa associativa e já a equipa e até o elenco diretivo. Sim. Jorge, visto o Braga-Feyenoord, o Braga tem uma boa vitória, o Feyenoord é sempre uma equipa credenciada na Europa, isso catapulta o Braga previsivelmente para uma boas competições europeias ao invés do que se está a passar no panorama nacional. O que é que te pareceu? Vitória justa do Braga sobre os holandeses? Bem, antes de mais, olá para vocês e para o Diogo, o nosso obrigado por ter vindo aqui, e estou satisfeito pela análise que ele fez ao Porto, e até especificamente aos jogadores e ao plantel. Só queria dizer aqui 3 coisas aqui no Porto, muito rápido. Já foi tudo dito aí para o Diogo e muito bem. Em primeiro lugar, este Farioli é um treinador muito físico, portanto, na ordem aí, vamos lá, comparativamente, por exemplo, ao Jorge Jesus, era um treinador que eu não gostava, mas é um treinador competitivo. Põe as equipas a jogar com bastante velocidade e muito físico, e vê-se. Depois foi buscar jogadores que, na minha opinião, podem ser suplentes na Inglaterra, titulares indiscutíveis em Portugal, atendendo que o ritmo da Premier League não tem nada a ver, é 3 vezes superior ao Campeonato Português. Portanto, qualquer um suplente lá, aqui é titular. Metam isto na cabeça. E depois há as grandes diferenças que eles têm, porque o Farioli, há aqui jogadores, ele tem um problema. Nas segundas voltas o Porto vai afrouxar, evidentemente, de certeza absoluta. Já fez isso no Ajax, já fez isso na Roma, foi a mesma coisa. Mas há mais um núcleo grande de jogadores que vai aguentar, porque são jogadores que vêm de campeonatos competitivos e já sabem o que é que o treinador lhes pede. Outros jogadores não vão aguentar. E porquê é que não vão aguentar? Não estão habituados a este ritmo que ele quer impor. E vocês reparem, aos 53 minutos ele faz 3 substituições. Tira o Samu, o PP e o Alan Varela, porque eles não estavam a dar uma para a caixa. Não é que estivessem a jogar mal, mas estavam parados. E ele não gosta de jogadores parados. Por isso é que o Rodrigo Moura está no banco, por isso é que o Francisco Moura está no banco e joga ao Zaidu. O Zaidu é superior ao Francisco Moura? Não. Tecnicamente não é. Mas fisicamente dá-lhe 3-0. E é por isso que este treinador aposta nos jogadores fisicamente. Porque sabe que isto é como a água. A água tanto está até que fura, como se costuma dizer, não é? Portanto, uma equipa muito competitiva, muito física, se tiver meia dúzia de jogadores bons, faz a diferença ao longo do campeonato, que é uma maratona. E mesmo nos próprios jogos, em 90 minutos, tanto massacra os adversários que eles vão ficar cansados e depois é mais fácil. Parecem jogos fáceis. O grande problema que eu vi aqui no Salzburgo, que diziam, até o Moreno na altura, que o Porto ia ganhar com facilidade, e viu-se que não, mas eu avisei-o aqui, que eles tinham uma boa equipa. Também jogam, porque o campeonato austríaco é 12 clubes a 3 voltas. Eles têm aqui um indivíduo, o Frollo, que eu já disse, e ali o Diogo disse a mesma coisa, que vale por 3 aqui no Campeonato Português, mas tem aqui um jogador que foi o que neutralizou o Porto, chamado Bisdrup, que é o capitão de equipa, um dinamarquês, 24 anos, 1,75 m. Ele vale por 4. A nível europeu. Agora imagina este jogador a jogar aqui. Bem, se fosse no meu clube, no Benfica, eu dispensava 3 e trazia este só. Porque ele jogava por esses 3. E depois ainda tínhamos que meter
Não pôs para completar os 11. Portanto, vocês vejam bem a diferença. Ele é que desorientou completamente o Porto, porque ele estava em todo lado, é uma coisa impressionante. Aliás, tanto estava em todo lado, que chegou ao fim, a 2 ou 3 minutos, atirou-se para o chão e pediu ao treinador para o tirar, porque já não podia mais. Mas não só a nível de corte de bola, a nível de passe de bola, a nível de levar a equipa para a frente, pôr os jogadores todos a jogar, foi o que ele fez. Portanto, é um jogador valioso. E anda aqui. Claro, não é Jorge Mendes, não vai para o Benfica. Estamos esclarecidos. O Braga. Relativamente ao Braga, é um jogo muito fácil de comentar, porque o Braga e o Feyenoord jogaram um pouco. Foi um jogo muito fraco, em que o Braga, ao fim, teve um golo de sorte do Fernando Navarro e acabou por ganhar os 3 pontos, quando eu estou convencido que este Braga, com este treinador, já disse isso, este treinador é fraquíssimo. Aliás, ainda ontem perdeu outra vez em casa com o Nacional, e bem, que o Nacional foi superior. O ABS Sado também foi lá empatar também, e o Coisa foi lá ganhar também ao Braga. Portanto, o Braga em casa tem 3 desaires, não é? Só não teve este que o Feyenoord nem sabe como. Portanto, foi um golo que se caiu dos deuses ou do céu ou qualquer coisa do género. O Braga ganhou 3 pontos aqui, que é importante, não é? E ainda mais importante até para o ranking das equipas portuguesas, porque ganharam todos. E foi bom, porque não é fácil haver 4 equipas a ganhar estes jogos. Portanto, sim, tirando o Benfica. Portanto, foi bom para o ranking português e foi bom para o Braga também, mas eu tenho muitas dúvidas sobre o Braga. Aliás, deve ser a primeira chicotada psicológica esta semana, que o Salvador estava com uma cara ontem tremenda, portanto vai mandar o Entretanto, também houve a Liga Betclic e, curiosamente, o Benfica fez 2 jogos quase simultâneos. O primeiro jogo era com o Rio Ave, que era o jogo da primeira jornada, era um jogo em atraso, e depois iniciou a jornada defrontando o Gil Vicente. Os resultados foram diferentes, as exibições da equipa encarnada foram muito similares, paupérrimas, penso eu. Fernando Jorge, o que é que tens a dizer sobre o empate com o Rio Ave? Um empate que cheirou a derrota e depois uma vitória completamente sofrida e penso que imerecida do Benfica sobre este Gil Vicente, que se apresentou a jogar bom futebol e olhos nos olhos e que, nem meu entender, sobretudo na segunda parte, foi claramente superior à equipa encarnada. Sim, relativamente a este jogo, já disseste uma parte importante deste jogo que estava em atraso na primeira jornada do Benfica, com o Rio Ave e o jogo com o Gil Vicente. A grande diferença é que o Benfica, com o Gil Vicente, jogou de início com 2 extremos, embora um extremo, para mim, o Sheldrup não é extremo, é mais um médio que cai para dentro. Não é um verdadeiro extremo, mas o Dodi sim. E o Benfica foi diferente, mesmo contra o Rio Ave, com a entrada do Dodi. Na segunda parte, o Benfica foi completamente diferente. E até podia ter ganho o jogo na segunda parte. Na primeira foi uma réplica do jogo que fizeram contra o Gil Vicente, em que jogaram mal. Quanto a mim, o Benfica está com um problema grave, porque tem aqui jogadores, nomeadamente o Rios, que eu até pensei que ia ser um jogador, pensei e tenho a certeza, com muito mais dinâmica do que o Cochu que o Benfica tinha, só que o Cochu corria menos, mas definia melhor em termos de passe. Portanto, isso é importante. O Rios corre mais com a bola, perde a noção e encosta muito a um lugar onde devia estar o Sudakov. Porque o Sudakov, no fundo, é um jogador que está ali a jogar a 10, vai lá. Não é bem a 10 que joga, mas é um jogador para fazer a ligação com a linha da frente. E o Sudakov não faz, está encostado à esquerda. Porquê? Porque o Rios vem por ali abaixo e até bate nele, se for preciso. Eles batem ali um no outro. Portanto, o Mourinho vai ter aqui um grande trabalho e, quanto a mim, acho que o Mourinho, chegou agora, ainda não está há muito tempo, não tem feito grandes treinos também, porque o Benfica está a jogar 3 em 3 dias com 2 equipas grandes aqui em Portugal, por causa da Champions League, da Europa League e até da Taça também, de Portugal, porque também fizeram eliminatórias. O vão fazer. O que é que acontece? Acho que o Mourinho, para ir lá, vai ter que tirar alguns destes elementos. E aqui é o problema. É que estamos a falar em indivíduos que custaram 20 e muitos milhões. Esse é que é o problema grave do Benfica. É que estão-se a comprar jogadores de 20 e tal milhões, quando no Campeonato Português, com 15 milhões, tem que se comprar um jogador que seja titular indiscutível. Como comprou o Porto. A maior parte deles custaram isso.
tirando alguma exceção. Não é? Foi o caso do Sambu, que é o jogador mais caro que está cá no Campeonato Português. Muita gente não diz isso, mas tem que analisar. Foi o que custou mais dinheiro, que o Porto gastou agora na segunda tranche e, portanto, ultrapassou os 30 milhões. Essa teoria de dizer que o Benfica que tem os mais caros é uma teoria falsa, porque tem aproximados. Mas o jogador mais caro que está no futebol português e custou mais dinheiro foi o Sambu. Pronto. Relativamente ao Benfica, tem um problema aqui. O Ausner, que para mim é um dos melhores jogadores que o Benfica está em baixo de forma. E o grande problema do Benfica é mais psicológico que outra coisa. O Benfica tem bons jogadores, tecnicamente eles são bons, têm é que ser enquadrados. Tem aqui alguns jogadores que estão fora do sítio, há jogadores que não deviam jogar e jogam, há jogadores que deviam descansar e não descansam, e há jogadores que continuam, acredito que com o Mourinho não vai acontecer muito como no Bruno Lage, porque alguns jogadores como o Bruno Lage mandavam no Bruno Lage, e aqui no Mourinho, toda a gente sabe que o Mourinho pode estar em baixo de forma em termos ou em baixo de performance nestes últimos anos, mas há uma coisa que o Mourinho não está, é que ele é que manda no balneário. Isso é indiscutível. Portanto, o Mourinho, se tiver que sentar, o Otamendi ou o Di Maria, se estivesse lá, sentava-os. Isso esqueçam que eles sentam-os. Portanto, não há egos superiores ao Mourinho no balneário. Portanto, e enquanto com o Lage, que foi o grande mal, foi buscar jogadores que eles é que se impunham. Iam de férias, vinham, jogavam quando queriam, não saem da equipa, saem moados. E, portanto, e depois temos aqui uma ação que, contrariando aqui muitas vozes de vários comentadores, as eleições do Benfica têm muita influência. Primeiro porque a estrutura do Benfica é fraca. Tem um indivíduo que é um banana perfeito, que não percebe nada de futebol. Foi um bom jogador nos pés, com a bola. Tirando isso, é um autêntico banana, não percebe nada. Precisa de fazer uma grande reestruturação, um grande 25 de Abril. É engraçado que a semana passada aqui, já até fizemos uma frase aqui no Passa a Bola, que era preciso um 25 de Abril, mas no 25 de Outubro no Benfica, e muitos benfiquistas até nos criticaram. Hoje são os mesmos que dizem que realmente é preciso um 25 de Abril. Então já nos dão razão, quando a gente já vem a dizer isto há mais de um ano. Portanto, é necessário isto no Benfica. E tudo isto mexe com os jogadores. Porque os jogadores olham para cima e não vê quem os defenda, né? E já lá vamos, mais à frente, não vê personalidade a nível do presidente para ir ao balneário e pô-los nos devidos lugares e dizer-lhes que estão no Benfica, são bem pagos e são pagos para jogar. E não é para andar em discotecas, nem em comes e bebes, nem em pubs, nem nada. Portanto, para despairarem disso, portanto, têm que se concentrar no futebol, não é? E ajudar os treinadores, que não é o caso. E, portanto, isto é uma amálgama de várias coisas que, ao mesmo tempo, não funcionam para o Benfica. E depois o fator fundamental, como é uma estrutura fraca, está a ser comida de cebolada pela arbitragem nacional. E toda a gente viu isso. Concordo plenamente que o golo que o Otamendi faz, depois de dar um pisão, seja anulado, concordo, em absoluto. Mas só concordo se forem igual para todos. Porque esses mesmos pisões, em alguns jogos, nomeadamente do Sporting, não há pisões. São balizados. São balizados pisões, são balizados indivíduos que estão à frente dos guarda-redes, para o Benfica são invalidados, para o Sporting não são, e vimos este fim de semana, e já vimos noutros panoramas, pisões que são dados por jogadores do Sporting não são expulsos, do Benfica são expulsos, e portanto isto em que é que engloba? Engloba que a estrutura do Benfica é fraca. Ora, os jogadores também sentem isso, porque vão para dentro do campo e dizem assim, afinal nós até jogamos pouco, estamos a jogar pouco, psicologicamente estamos fracos, e os árbitros ainda não estão aqui nem sequer para nos ajudar. É que é muito importante quando uma equipa que está a jogar pouco, como é o caso do Benfica, mas se tiver ali uns empurrões da arbitragem, a coisa vai andando. E com as vitórias, eles vão subindo psicologicamente e depois até começam a jogar bastante melhor do que aquilo que valem, não é? Claro. Valem não, que eles valem alguma coisa. Esse é que é o verdadeiro problema que o Mourinho tem para resolver. Se me permites interromper, então a frase da semana, que é na volta dos mesmos, a vergonha continua. Exatamente. E se vai truncar, exatamente. Digamos, e esta semana colocámos essa frase precisamente por isso. Porquê? Porque temos um caso flagrante do Luís Godinho. Arbitrou para a taça que toda a gente viu. Não viu pisões nem na cabeça, nem pisões durante o desafio. Não viu um golo que foi anulado. E agora neste jogo, que jogou outra vez, que arbitrou do Sporting, nós vimos um golo que teria que ser anulado, que é religiosamente igual ao que o Benfica marcou, religiosamente igual, pelo mesmo árbitro. O vídeo-árbitro é outro, mas também é grave porque não viu e devia ver, e uma expulsão e um penalti que o Sporting sofria. Porque há um empurrão, mas a gente estava lá a falar quando for o jogo do Sporting, já vamos falar nisso.
Portanto, todas estas coisas mexem com uma equipa de futebol, como é evidente, que está a jogar pouco. Porque, no fundo, o Benfica está a jogar pouco. Contra o Rio Ave, ou contra o Gil Vicente, uma derrota, para quem percebe futebol, não era admiração nenhuma, porque a melhor equipa em campo, falando desse jogo, a melhor equipa em campo foi o Gil Vicente, de longe, e tudo. Em planeamento, tática, jogadores até se trocasse alguns jogadores daqueles. Para o lado do Benfica, exatamente, para o lado do Benfica, nós dizíamos assim, ei pá, os gajos até jogam. Mas não, os melhores jogadores estão no Benfica. Porque em circunstâncias normais, aqueles jogadores do Gil Vicente são todos suplentes dos do Benfica. Mas não se viu nada disso no campo para já. Portanto, isto é uma envolvência ali tremenda que engloba muita coisa à volta disto. E, portanto, não há nenhuma equipa que com estas derrotas só consegue sobreviver da seguinte maneira, com ajudas externas da arbitragem. Se ajudar, não é só marcar um penalti, se deixar passar estas situações, o Benfica teve isto para ganhar. Agora repara, o pisão do Otamendi, o árbitro considerava válido o golo, o Benfica tinha ganho o jogo. E não merecia. No Gil Vicente, era exatamente igual. Não é? Até ganhava por mais. O lance do primeiro golo do Gil Vicente, há lá a falta do António Silva. Uma falta sobre o António Silva. Tremenda. Toda a gente Calcão. Mete o pitão ali na coisa. E depois ele vai à frente. É inacreditável. E atenção que depois o António Silva ainda cabeceia, certo, a bola. E o outro bate nele, certo. E ainda consideram que é falta do António Silva. No mesmo lance, não, pá, assim não. Assim não vale a pena. Diogo, perante aquilo que o Fernando Jorge disse, não é? Em que realmente, e também devido à frase da semana, em que na volta dos mesmos a vergonha continua, e o Fernando Jorge quer se referir nomeadamente aos erros de arbitragem a favorecer o Sporting. O Sporting tem uma vitória aparentemente difícil no Estoril, mas o jogo foi tão paupérrimo, foi um jogo tão desensabido, em que o Sporting, penso eu, que com mais ou menos dificuldade acaba por ganhar, embora o jogo tenha sido manchado por duas decisões do árbitro erradas, não é? Nomeadamente do VAR. Sempre o VAR tem sempre a última decisão e penso que tem errado consecutivamente a favor do Sporting. Isso preocupa-te como portista e que vais à frente do campeonato e que tens demonstrado um futebol muito acima da média. Aliás, o Porto foi ganhar ao Sporting com justiça, toda a gente o disse. Achas que o grande adversário do Porto será esta máquina que neste momento se pressente que seja esverdeada? Sim. Rui, antes de falar do Sporting, tenho só umas coisas para dizer do Benfica. Vou desaguar ao jogo do Sporting. Sim. Porque no início da época vi muitos benfiquistas a dizer que o Porto tinha encontrado um poço de petróleo, porque gastou cerca de 92 milhões em contratações, mas é importante dizer que o Benfica gastou 128 milhões, ou vai gastar, porque é pago em várias percentagens. Em três. 128 milhões. E ao contrário do Porto, que todos os jogadores têm convencido, vamos ver aqui rapidamente. Richard Rios, um jogador muito polémico, tem o seu valor, mas ainda ontem Bruno Lage, na sua entrevista, veio dizer que não era um jogador que queria, portanto foi uma aposta do presidente, Rui Costa, e não tem convencido até agora. O Ivanovic, considero que até é bom jogador, mas não tem jogado na sua posição preferida, portanto não tem conseguido mostrar as suas verdadeiras potencialidades. O Luque Bacchio, como o Mourinho disse, não é um jogador ainda que aguente 90 minutos, mas também tem o seu valor. Aliás, contra o Rio Ave, quando ele entrou, conseguiu mexer ali com o jogo e dar outra dinâmica à equipa. Dedic estava a fazer bons jogos, até a lesão apagou-se. Depois da lesão apagou-se, portanto, desde que ele veio de lesão não conseguiu ainda voltar àquele nível que estava a apresentar antes de se lesionar. Samuel Dal, que foi pago esta época, é um jogador que ainda não convenceu verdadeiramente. Acho que não é um jogador assim nada de especial. Para a realidade do campeonato português, chega perfeitamente. Sudakov, 30 milhões. É um jogador que tem potencial de ser bom jogador. Ainda não conseguiu mostrar tudo porque também fez poucos jogos. Está ali a jogar num posicionamento que se calhar não é o seu preferido. E como o Jorge se calhar já falou connosco e se calhar ainda vai tocar nesta questão, interfere ali, o jogo do Richard Rios interfere ali um bocadinho com o Sudakov, portanto até se calhar o Richard Rios tem atrapalhado aquilo que é as potenciais exibições que o Sudakov pode mostrar futuramente. O Obrador ainda não teve a oportunidade
E o Barrenechea, que também, na minha opinião, não é um jogador por aí além, é um jogador vulgar, que sinceramente o Benfica podia ter explorado muito melhor o mercado de transferências, nomeadamente com aquele jogador que o Jorge veio referir agora do Salzburgo, que acho que dá 20-0 ao Barrenechea. Claro. Relativamente, assim, de forma rápida, aos 2 jogos do Benfica, Rio Ave e Gil Vicente. Contra o Rio Ave, eu sinceramente acreditei que seria um jogo bastante acessível para o Benfica, tendo em conta que o Porto foi a Vila do Conde e ganhou 3-0 de forma clara, sem grandes dificuldades. O Benfica jogando em casa, portanto pensei que fosse até um certo passeio para o Benfica, até porque o Benfica vinha de uma vitória de 3-0 em Vila das Aves, portanto vinha moralizado para esse jogo. E o que se viu foi uma primeira parte miserável do Benfica, portanto do jogo lento, para o lado, para trás. Tudo bem que o Rio Ave estava a jogar em ultra defensivo, mas quer dizer, o Benfica a jogar em casa tem outras responsabilidades, tem que apresentar pelo menos um futebol que seja convincente e que os adeptos cheguem ao intervalo e pensam, o Benfica não marcou, mas fez tudo para chegar ao golo, e não foi isso que aconteceu. Na segunda parte o Benfica jogou melhor, acabou por chegar ao golo da vantagem aos 85, 86 minutos, e depois até foi aquilo que o Mourinho se veio queixar na conferência pós-jogo, a dizer que como é que é possível o Benfica a ganhar 1-0 a 4, 5 minutos do fim e estar grande parte da equipa à frente da linha da bola, em que é apanhado desprevenido num contra-ataque, o Rio Ave vai em superioridade numérica para o contra-ataque e depois, pronto, acaba por sofrer aquilo que é um grande golo, até é parecido com aquele golo que o William Gomes marcou em Alvalade. Portanto, o Benfica merecia a vitória, na minha opinião, porque quer queiramos, quer não, fez mais para conseguir a vitória, mas do ponto de vista exibicional, o Benfica tem deixado muito a desejar. Foi nesse jogo contra o Rio Ave e agora contra o Gil Vicente, que eu acho que a palavra que define o jogo contra o Gil Vicente é sofrimento. Porque o Benfica sofreu 90 minutos para ganhar o jogo e que foi uma vitória, na minha opinião, injusta. Basta ir ver as estatísticas do jogo e o Gil Vicente deu um banho de bola ao Benfica e, portanto, os adeptos benfiquistas ganharam um jogo, mas nas suas intervenções depois do jogo nos canais televisivos vimos aquilo que era um descontentamento geral e até a dizer que a apresentar este nível exibicional que quando forem ao Chelsea, quando forem ao Porto, vai ser uma desgraça e é isso que se antevê. Agora, há aqui certos argumentos do José Mourinho que eu, se fosse benfiquista, não admitia. Eu sou portista e devo muito ao José Mourinho por tudo o que fez no Porto, porque ganhou tudo o que havia para ganhar no meu clube, mas temos de ter em conta a realidade do José Mourinho atual, que é, na minha opinião, é um treinador ultrapassado e peneirento. E no Benfica, portanto, entrou com essa postura de peneirento e armancista e até agora pouco trabalho tem apresentado aos benfiquistas. E sai-se com argumentos que eu, como benfiquista, não conseguiria compreender. Após a vitória contra o Gil Vicente sofrida, o José Mourinho disse aos jornalistas que os jogadores estavam confusos entre as ideias do Bruno Lage e as novas ideias do José Mourinho. Ora, eu acho isto muito estranho, porque, quer dizer, apresentar este tipo de argumentos contra equipas como o Gil Vicente, que, com todo o respeito, são boas equipas do nosso campeonato, mas o Benfica a jogar em casa, quer dizer, é aquela equipa dominadora que antes do jogo começar até se costuma dizer que o jogo já está a ganho antes de começar. E dizer que muitos jogadores estão no limite físico. Quer dizer, se o Mourinho dissesse isto a meio do campeonato, ou a 10 jornadas, 8 jornadas do fim, eu compreendia, porque já tinham, os jogadores do Benfica já tinham jogado 20 e tal jogos, tinham muitos minutos nas pernas, portanto aí compreendia. Agora, estamos no início do campeonato, 7 jornadas jogadas com alguns jogos europeus pelo meio. O Benfica não tem jogadores no banco. Se os jogadores estão a demonstrar desgaste físico, o Benfica tem bom banco, portanto, nem que metesse alguns jogadores de segunda linha de início e depois, se o jogo estivesse mais complicado, entravam os jogadores, o Richard Rios, o Sudakov, o Pavlidis, entravam assim aos 60, 70 minutos. Eventualmente estiver no limite físico. Exatamente. Mas esquece-te aí de um pormenor importante. O José Mourinho só entra no Benfica por um pormenor muito importante. É um treinador eleitoral. Sim, exatamente. É um trunfo. Porque o Rui Costa depois vai dizer assim, até a final. Foi buscar o treinador mais graduado do mundo, que mais troféus ganhou, e mesmo assim não conseguia fazer nada. Portanto, os benfiquistas não me podem acusar de não ter ido buscar um treinador. O problema é que o contexto é totalmente diferente. Mas isto, agora, eu vou aproveitar a deixa do Jorge para dizer o seguinte, que se eu fosse benfiquista, e aliás, eu agora passo grande parte do meu tempo em Lisboa, e portanto convivo com muitas pessoas benfiquistas, e já partilhei isso com elas,
que é, se eu fosse benfiquista e se fosse o presidente Rui Costa, tinha feito o seguinte: o Bruno Lage foi embora, e bem, porque já não tinha condições para continuar, tinha contratado um treinador assim mediano para aguentar o Benfica mais uns jogos, esperava para ver o que é que acontecia com o Ruben Amorim no United, esperava para ver o que é que acontecia com o Ruben Amorim no United, porque a previsão de futuro do Ruben Amorim é que também nos próximos tempos vai ser despedido. Esperava então que o Ruben Amorim fosse despedido e depois investia as cartadas todas no Ruben Amorim, porque na minha opinião o Ruben Amorim neste momento é o melhor treinador português. Mas primeiro nem tinhas que investir em nada. Primeiro tinhas que aguardar pelas eleições, que não era mais 3 ou 4 jogos que iam fluir. Porque tu não sabes se a seguir vais ganhar ou não. Exatamente. Porque senão estás a deixar o problema para quem vier, para quem ganhar as eleições. Esse é que é o problema fundamental. Mas isso entende-se num indivíduo banana e burro como o Rui Costa. Num indivíduo inteligente nunca faria uma coisa dessa. Não é o caso. O Ruben Amorim, portanto, ganhou agora o último jogo contra o Chelsea em casa, no contexto que foi, em superioridade numérica, pronto. Mas já foi perder. Perdeu agora com o Brentford, agora vai jogar com o Sunderland, que é o quarto classificado, e depois vai ao Liverpool. Portanto, os próximos jogos do Ruben Amorim não irão ser fáceis, e já está não irão ser fáceis, e já está, o seu lugar já está bastante em risco. Está muito contestado. E, portanto, eu, se fosse presidente do Benfica, tinha feito essa jogada, por assim dizer. Essa análise. Diogo, um presidente do Benfica não pode, se for honesto, não pode hipotecar um clube como o Benfica, como forma fez o Rui Costa. Isto é uma fuga para a frente. E foi buscar o José Mourinho, independentemente dos troféus que ganhou e um dos melhores treinadores do mundo, não o ia buscar. Honestamente. Aguardava pelo 25 de outubro, pelas eleições, e depois íamos ver. Só que ele sabe que está queimado por natureza, por resultados esportivos e depois 4 épocas falhadas, não é? Porque ganhou um troféuzito de 3 troféus, basicamente, e portanto, está afogado, foi buscar o Zé Mourinho, pronto, que é não é um salvador, que ele agora já não é salvador, já foi, que ele ganhou a Champions League, ou a Liga dos Campeões pelo Porto, com equipas que ia buscar ali ao Viseu e ao Leiria, etc, não é? E ganhou, portanto, Mourinho não é o mesmo, como é evidente. Todos nós não somos os mesmos. Agora, não hipotecava era o futuro do Benfica. Esperava até as eleições. Só que ele está desesperado, sabe que vai perder. E a única salvação possível do Rui Costa, aliás, ele não tem salvação possível, porque até te vou dizer muito sinceramente, nem que o Benfica, com o Zé Mourinho, ganhe os próximos 2 jogos, que seja com o Porto agora, o Porto não, vai jogar antes com o Chelsea, que vai ganhar ao Chelsea e vai ganhar ao Porto aqui, nem isso salva o Rui Costa. Posso-te dizer de certeza absoluta. Portanto, estás a ver já em que naufrágio está aqui. Não é? Diogo, só gostava de saber... Agora só vos ia dizer uma coisa. Relativamente ao Dedic. Não é o Dedic que está em baixo só pela lesão. É que Dedic e Osner à frente é completamente diferente de jogar Dedic e Dodi. Porquê? Porque o Dedic com o Osner vem para dentro e o Dedic faz-lhe as costas e vai à frente. O Dedic com o Dodi pega na bola e não dá a mais ninguém. Quer fazer golos e levar os indivíduos. Ora, o Dedic fica mais recuado para trás. Já não faz aquelas cavalgadas que nós estávamos a ver. Porque o sistema de jogo embarrela para ali agora. Porque é o único indivíduo que consegue furar esse Dodi, não é? O extremo. Diogo, eu, sobretudo, o Sporting, para mim, perfila-se como o candidato mais sério a par do Porto à conquista do título nacional. O que é que te pareceu o Sporting e o que é que tu achas dessa luta que eu presumo que vai ser a 2? Sim, eu concordo totalmente com essa perspectiva de que ou o Benfica se recompõe e realmente começa a ganhar outro andamento, ou o cenário é que a luta pelo título vai ser entre o Porto e o Sporting. Se bem que o Sporting, nós vamos em 7 jornadas e já são várias as jornadas em que o Sporting é beneficiado pela arbitragem. Porque este jogo contra o Estoril, os primeiros 20 minutos foram totalmente dominados pelo Sporting. O Sporting a jogar bem, a trocar bem a bola, a pressionar, a abafar o Estoril. Exatamente. Não deixava o Estoril fazer nada e, portanto, depois marcou o golo de forma natural, porque tendo em conta o andamento que o Sporting estava a apresentar, seria uma questão de minutos até o Sporting marcar. E depois até acaba por marcar num lance que deveria ser anulado. Porque no momento nem comentadores falaram dessa questão, viu-se lá que houve uma análise do VAR, que foi uma análise de 30 segundos, uma coisa muito rápida, mas até uma pessoa pensou, é uma análise só para ver se não houve nenhum fora de jogo, ou nenhum
Mas o erro começa logo no fiscal de linha, porque o fiscal de linha Sim, está sim. no enquadramento, Exatamente. já nem vou referir o Luís Godinho. Sim, sim. O fiscal de linha tem a obrigação de ver que a proximidade de Pedro Gonçalves ao guarda-redes era de tal maneira próxima, Sim. desculpando a redundância, que ele deveria ter levantado Sim, a sim, bandeirola, mas Claro. não levantou. E Exatamente. dá-me a impressão que aí funciona o sistema Exatamente. corporativo. O fiscal de linha não levanta a bandeira, o VAR também ignora Exatamente. e pronto, Exatamente. e siga. Portanto, vê-se perfeitamente que o Pote está fora do jogo, tanto que quando E que está o Luís, muito próximo o do Luís guarda-redes. Soares chuta, o Pote não se faz ao lance. Está para a bola, mas está para o Só que caminho está da bola. completamente a tapar a visão do guarda-redes. Exatamente. Portanto, já houve lances no Campeonato Português anulados em situações semelhantes. Portanto, eu não percebo como é que este lance não é anulado. Até porque, se o lance fosse anulado, eu acredito que mais 10, 15 minutos de jogo, como o Sporting estava a fazer, o Sporting marcava outro golo. E depois, no final da primeira parte, temos um lance inacreditável, que é, portanto, um cruzamento para a área do Estoril, em que o Maxi Araújo corta a bola, mas dá uma cotovelada, porque vê-se perfeitamente o movimento do braço do Maxi Araújo, que dá uma cotovelada no jogador do Estoril, em que o jogador do Estoril até fica no chão meio atordoado. Como é que o lance nem sequer ao VAR vai? Mas o jogador do Estoril, se me permites, também vai em desequilíbrio, Sim, porque é empurrado. porque o Ullmann antes também o empurra. Exatamente. E dá-me a impressão que o Max Araújo, como vê aquele ímpeto do adversário, tenta-se defender dando-lhe uma cotovelada. Exatamente. Portanto, há uma dupla infração que a nível do VAR é inacreditável, mas pronto. E, portanto, eu não Mas compreendo. continuamos nesta onda. Eu não compreendo como é que o lance nem ao VAR vai, porque nós não vemos ali nenhum período de interrupção do jogo para a análise do VAR. E depois, ainda mais inacreditável é que o lance era uma jogada perigosa do Estoril, o jogo é interrompido. Quando o jogo é interrompido, a posse de bola estava no Estoril e o jogo recomeça com posse de bola do Sporting, portanto, nem tem recomeço com a posse de bola do Estoril. Portanto, são lances atrás de lances e depois é cómico. O Rui Borges, no final, os jornalistas colocarem-lhe a pergunta de que o lance do golo é mal validado, que o penalti não foi marcado, e o Rui Borges dizer que não viu, que não sabe. Claro. Portanto, porque se fosse ao contrário para o Sporting, ele sabia perfeitamente. Sim, Tanto que eles, durante o jogo, Rui, eles têm lá aqueles tabletzinhos para ir ver as repetições. Portanto, mas isso é normal no futebol português, não é? Quando é a favor, fecha-se os olhos, quando é contra, critica-se. Exatamente. Agora, isso é normal. a questão é, o Sporting fez o golo. Depois do golo, o Sporting não fez mais nada. De lances de perigo, Sim, não fez mais nada. Jogou muito a pata. A sorte do Sporting é que o Estoril também apresentou um nível de jogo medíocre. Paupérrimo. Porque houve lá vários lances em que o Estoril até recuperou a bola, podia sair em contra-ataque, chegava ao meio campo, abrandavam o jogo, passavam para trás e para o lado. Havia lances que o jogador do Estoril nem era pressionado e fazia um passo arriscado, passava a bola ao jogador do Sporting. Portanto, a sorte do Sporting é que tem encontrado adversários assim medíocres, porque os jogos do Sporting, assim, de grau de dificuldade mais elevado que teve esta época, contra o Porto, perdeu em casa. Sim. Liga dos Campeões, contra aquela equipa que é das primeiras vezes que participa na Liga dos Campeões, teve muitas dificuldades, só conseguiu marcar o primeiro golo. Exatamente. Portanto, são vários jogos em que o Sporting está a ser beneficiado. Eu, enquanto portista, fico preocupado, porque eu, ao menos, tenho o prazer de dizer que o Porto, este ano, ganhou todos os jogos de forma clara, sem lances beneficiado. Contra o Nacional, ganhou 1-0 de penalti, mas é um penalti que está aos olhos de toda a gente, é um penalti claro. Não é penaltis claros, não é penaltis inventados para o Sporting e expulsões do adversário do Sporting que têm levado o Sporting ao colo estes últimos jogos. Porque eu tenho vindo a dizer desde o verão que a minha opinião sincera era que o Rui Borges não durava até ao Natal. E se não fossem estes lances a beneficiar o Sporting, se calhar isso acontecia, que se calhar o Rui Borges não durava até ao Natal. E vai durando... Pelo menos não era consensual. Exatamente. Assim. Agora é que estás a ir lá. Exatamente. Pronto, entretanto, também durante a semana houve o sorteio da Taça de Portugal e nós vamos passar muito rapidamente por ele. O sorteio dita o Benfica ir a Chaves, não é? O Porto joga em casa com uma equipa fraca. Qual é a equipa? Deixa-me só dizer aqui uma coisa relativamente ao Sporting, muito rápido. Este jogo foi um jogo que deu para adormecer, como eu já disse aqui, que praticamente adormecido este jogo. Mereciam ambos perder. O Rui Borges tem-se safado no Sporting, que é um treinador mediano, na minha opinião. Tem-se safado
porque na volta dos mesmos a vergonha continua. Já disseste tu e já disse eu, e por isso é que pusemos esta semana, foi mais do que flagrante. Porque há uma coisa que é importante. Porque é que o Rui Borges não consegue ir lá? Vocês repararem nesta equipa, Rui Silva, lá estava. Bagiani não estava, foi comprado agora, era o Fresneda que estava lá, faz a mesma coisa que eu não vejo grandes diferenças. Gonçalo Inácio já lá estava, De Bastos já lá estava, Max Araújo já lá estava, Morita já lá estava, Morten Ullmann já lá estava, Kenda estava, até começou no banco, agora chegou à conclusão que ele é dos melhores que está lá, sem dúvida nenhuma. O Francisco Trincão também já lá estava, o Pedro Gonçalves também já lá estava. O único que entrou aqui de diferença das aquisições que eles fizeram foi o Luís Soares, e muito bem, porque eu trocava o Luís Soares por os dois que temos lá no Benfica. Este é um rico avançado de centro. Está a desenquadrar, mas ele vai a todas. Está em todo o lado. E se o Sporting ainda se tem safado em alguns jogos, é à custa deste. Porque ele pode não marcar golos, mas até tem marcado. Mas dá muito trabalho às defesas. Porque ele é incansável os 90 minutos. Ele está ali na frente e está lá nos lances todos. Portanto, o problema aqui do Sporting que se põe é este. É que o Rui Borges, além de ver jogos que a gente não vê, e já foi provado várias vezes, que ele diz que faz grandes jogos e não faz. O Sporting faz um grande jogo, não fez. Que o Sporting mereceu ganhar não sei por quantos, foi massacrante, foi o melhor jogo que o Sporting fez e não fez, toda a gente, ou a maioria, viu isso. Ainda tem outra coisa, e ele está com os óculos escuros a ver isto. E o grave do problema é que ele quis ir para o esquema de jogo que ele gosta. Esse é que foi o fator fundamental. O ano passado ganha o campeonato já com esta malta toda a ajudá-lo, ou com o Andorra, e este ano estamos na mesma, com 7 jornadas, se calhar o Sporting neste momento estaria com 7 a 8 pontos atrás já para o Porto, não é? Portanto, esse é que é o fator importante. Bom, relativamente à taça, sorteio rápido. Tivemos aqui umas equipas fracas, e ainda bem que eles defendem a taça, em que as equipas mais fracas, eu era até quase até ao fim que devia ser assim, as equipas mais fracas jogam em casa, não porque, claro, todas as equipas grandes, mesmo a jogar fora contra um Chaves, um Vila Real ou coisa do género, não há nenhum jogador do Vila Real que jogue no Benfica, que fosse titular no Benfica, ou no Porto ou no Sport. Portanto, eu defendo que até ficarem os últimos 4 ou as meias finais, aí é um sorteio puro. Até lá, sempre que saísse uma equipa de um escalão mais baixo, jogava sempre em casa. Para equilibrar um bocado isto, não é? Pronto, os campos são mais pequenos. E ele, claro, é um jogo para a taça e tal. Depois há umas substituições, os treinadores às vezes não investem na equipa titular, jogam alguns que não estão a jogar tanto e tal, e a coisa fica equilibrada. Temos um sorteio. É um sorteio relativamente fácil para as equipas grandes. Não tem grande dificuldade. A maior parte dos jogos que nós vemos aqui, o Porto vai ao Celurico. O que é que vai fazer? O Sporting ao Paços de Ferreira. Tem andado também uma desgraça. O Benfica vai a Chaves, dos 4 grandes, dos 3 grandes. E, portanto, quer dizer, é um sorteio facílimo, não é? Só com o handicap de jogarem fora. O Braga também joga com o Bragança. Portanto, tudo equipas do Campeonato de Portugal ou da segunda Divisão, no mínimo. Não é um sorteio para já que faça grande, que penso eu que irá fazer grande moça. Claro. Depois temos os outros jogos. Pode haver aqui Diogo, para terminar, um palpite sobre os 2 próximos jogos, que já são agora terça e quarta, entre o Chelsea Benfica e o Nápoles Sporting. 2 deslocações difíceis, como é óbvio, campeonatos diferentes, mas mais competitivos que os portugueses. Relativamente ao Chelsea Benfica, eu acho que o Benfica vai ter muitas dificuldades, apesar de que o Chelsea perdeu este fim de semana contra o Brighton em casa, portanto vem desmoralizado, vem assim se calhar um bocadinho desconfiado, mas o Chelsea em casa, quer dizer, o Chelsea tem uma grande equipa, o Benfica também não vem de um bom momento. Agora, a verdade é que o Benfica tem prestado melhores exibições em contexto europeu, precisamente porque apanha equipas mais abertas, que não jogam tão fechadas, portanto até pode aproveitar esse fator de contra-ataques e causar algumas dificuldades ao Chelsea, se bem que eu acho que o fator casa e a diferença entre a Liga Portuguesa e a Liga Inglesa vai ter um impacto bastante grande. Mas dá o número. Vitória do Chelsea... Eu apostava assim num 2-0 do Chelsea. 2-0 para o Chelsea, ok. Relativamente ao Nápoles Sporting, eu acho que o Sporting aqui, sinceramente, vai levar uma cacetada. E se calhar é aquela cacetada que precisa, porque o Sporting aqui, a última cacetada que levou foi contra o Porto, em casa. E os outros jogos, é aquela questão que nós falamos, têm sido levado ao colo. O primeiro jogo para a Liga dos Campeões, em casa, foi acessível, porque foi contra uma equipa que não tem tradição nenhuma na competição. Sim. E agora contra o Nápoles, que foi campeão em Itália, perdeu este fim de semana contra o Milan, mas em casa do Milan. Em casa,
uma Nápoles é muito forte e eu sinceramente acho que também Vaticinas. será assim um 2-3-0 para o Nápoles. Ok. E tu, Fernando Jorge? Chelsea-Benfica, Nápoles-Sporting, o teu palpite? Estou da mesma opinião relativamente ao Chelsea-Benfica, que o Benfica acho que está a jogar desta maneira e provavelmente não vai ter um grande handicap para melhor, não acredito, porque é uma sequência de dias poucos. O Benfica vem de lá com uma derrota, quase certeza, e o Sporting é outra derrota também, ou seja, ganharam da outra vez todos os portugueses, menos o Benfica, com uma equipa relativamente acessível, que qualquer Passos Ferreira aqui ele ganhava. Desta vez vamos ter aqui um handicap, penso que serão duas derrotas para o futebol português, nomeadamente. Quer o Benfica, é a segunda derrota, é importante, porque depois terá grandes dificuldades em ficar até nos 24. Nos 8 já está fora, provavelmente. Claro. O Sporting ganhou aqueles 3 pontos importantes. Se perder este jogo, ainda se mantém num patamar razoável. Claro. E com esta previsão muito pessimista em relação às duas equipas que vão disputar a Liga dos Campeões, quer o Sporting, quer o Benfica, nos despedimos. Desejamos a todos uma ótima semana. Nosso obrigado e boa semana para todos.